Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia, e nós iremos ler hoje de 1 Crônicas, capítulo 17 ao capítulo 19. A promessa de Deus a Davi. 1 Crônicas, capítulo 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E, naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morada em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum deles que mandei pastorear o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e o plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo e estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Samuel. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu farei líder do meu povo e o meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu povo, o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a sua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecida todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a tua nação, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar as nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre,
e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que tu fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tu se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se mantenha firme diante de ti. Tu, ó meu Deus, revelastes a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18, as vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gade e seus povos. Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhes impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos amareus e Damasco, sujeitando-os a lhes pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Betá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomado de todas as nações, Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Ameleque. Absail, filho de Zeruiá, derrotou 18.000 edonitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, rejeitando todos os edonitas a Davi. Sujeitando todos os edonitas a Davi. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruiá, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benai, filho de Joiada, comandava os Queretitas e os Peletitas, e os filhos do rei Davi eram os principais oficiais. A guerra contra os Amonitas, 1 Crônicas, capítulo 19. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e o seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Naum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi
enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte de seu pai. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Então Hanum e os amonitas, que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carro com 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e condutores, contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Mebeda, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram deles. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensagens para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, e Sofaque e Zofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e avançou o Jordão. Avançou contra eles e formou linha de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 de seus soldados de infantaria. Também matou Zofaque e o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.